Conhecer uma cidade abandonada pode parecer sombrio e assustador, e hoje no mundo existem milhares delas, seja por diversos motivos, como a guerra, força da natureza e até mesmo o caos social. Muitas destas cidades são cercadas de lendas e mistérios que assustam muitas pessoas. Mas saiba que conhecer um local assim se torna incrível. Além da sua estrutura original, poderemos refletir toda a história que aconteceu ali. Neste vídeo, vamos conhecer as 5 cidades abandonadas ao redor do mundo e algumas curiosidades sobre elas. A Segunda Guerra Mundial teve episódios terríveis, e o ataque à cidade de Horace-du-Glen, na França, teve um enorme destaque. Há 75 anos atrás, a cidade francesa deixou de ser habitada. Diferente de outras cidades abandonadas, seus moradores não a abandonaram. Pelo contrário, todos eles morreram, em um ataque que durou apenas 24 horas. A cidade era habitada por pessoas comuns e não havia motivo para a cidade ser atacada, mas algumas hipóteses dizem que, devido à captura de um oficial alemão pela Frente de Resistência Francesa, os alemães se vingaram em retaliação aos franceses, matando assim todos os moradores da cidade naquela época. Infelizmente, foram cenas brutais, desde pessoas morrendo queimadas e fuziladas, destruindo assim toda a cidade logo após o massacre. Hoje, existem vestígios da história. O presidente francês da época tomou a decisão de transformar os restos da cidade em uma vila memorial, e que nos dias de hoje atrai mais de 30 mil curiosos todos os anos. No dia 26 de abril de 1986, a cidade de Pripyat, antiga União Soviética, hoje atual Ucrânia, enfrentou um acidente nuclear que marcou e marcará a região por milhares de anos. Devido a um erro humano na central nuclear que se localizava na cidade, mais de 50 mil habitantes tiveram que abandonar a cidade às pressas. Uma falha humana causou o acidente, seguido por explosões, onde causou incêndios, deixando a situação ainda mais crítica. As autoridades da época tentaram sem sucesso apagar o incêndio. A partir daí, o material radioativo começou a se espalhar pela atmosfera, contaminando a cidade e regiões próximas, e cerca de 300 mil pessoas que viviam próximo tiveram que abandonar tudo por causa da radiação. O governo naquela época criou uma zona de exclusão na região. Em um raio de 30 quilômetros da usina nuclear que aconteceu o acidente, não poderia ter a presença humana, medida que é válida até os dias de hoje. Estimativas dizem que essa cidade e suas regiões próximas só poderão ser habitadas nos próximos 20 mil anos. Conhecida mundialmente e digna de ter virado filme, a cidade de Pompeia, na Itália, é um enigma. A cidade começou a ser habitada entre 3.000 e 1.200 anos antes de Cristo. A cidade de Pompeia foi destruída no ano de 79 depois de Cristo, após uma erupção vulcânica de dimensões inimagináveis que destruiu a cidade, soterrando e matando muitas pessoas. A cidade foi construída aos pés do vulcão, e antes do acontecido, a cidade já havia sofrido um terremoto que destruiu parte da cidade no ano de 62 depois de Cristo. Pompeia foi atingida por uma chuva de pedras, muitas delas enormes, por gases tóxicos que foi o suficiente para acabar com grande parte da população que havia sobrevivido. O vulcão estava inativo por mais de 800 anos. Atingiu cerca de 300 km² ao seu redor. Estima-se que morreram de 2.000 a 16.000 pessoas com a erupção do vulcão. Hoje, a cidade de Pompeia é inabitada, mas é possível fazer passeios turísticos na região. O vulcão ainda está lá,
dormindo, mas segundo estudos, ele pode acordar a qualquer momento, assim como aconteceu nos tempos prósperos de Pompeia. O governo italiano tem um plano emergencial para retirar mais de 800 mil pessoas que vivem nas regiões próximas, em caso de erupção do vulcão. Com um cenário digno de filme de faroeste americano, a cidade de Bory, nos Estados Unidos, é repleta de casas abandonadas, com todos os pertences dos antigos moradores intactos dentro delas. Carros antigos resistem ao tempo. A cidade de Bory foi fundada em 1861 e atraiu mais de 10 mil moradores devido ao descobrimento de uma próspera mina de ouro. A cidade atraiu imigrantes de diversos lugares do mundo em busca do ouro. Atraiu também foras da lei, como ladrões, prostitutas, matadores e que trouxe inúmeros problemas para a cidade. A cidade começou a ser abandonada no ano de 1912, logo após o fechamento da estrada que ligava a cidade, e também da ferrovia no ano de 1919. Mas até o ano de 1942 ainda viviam cerca de 120 pessoas na cidade, mas com o andamento da Segunda Guerra Mundial, que levou ao fechamento das minas de ouro da cidade, os poucos moradores que restaram acabaram abandonando por completo a cidade. Hoje a cidade de Bory é um ponto turístico do estado da Califórnia, recebendo mais de 200 mil pessoas todos os anos. Em 1887, o grupo Mitsubishi criou uma mini-cidade para seus funcionários, que trabalhavam na exploração submarina de carvão. A cidade se localizava na Baía de Nagasaki, a ilha Ashima. A cidade é cercada por um muro forte e tem um formato que lembra um navio de guerra. No ano de 1974, as reservas naturais de carvão se esgotaram e cerca de 5 mil pessoas que viviam na cidade abandonaram o lugar e acabou virando ruínas ao longo das décadas. A cidade tem mais de 40 mil metros quadrados, com inúmeros prédios residenciais e toda uma estrutura necessária para suprir todas as necessidades das pessoas que viviam ali na época. Hoje, devido ao abandono, as ruínas estão sendo tomadas pela natureza, o que dá uma visão pós-apocalíptica das pessoas que as visitam. Devido à sua história e também por ter sido um lugar onde os japoneses fizeram de chineses e coreanos escravos durante a Segunda Guerra Mundial, hoje a cidade é um importante patrimônio mundial da Unesco. Estas foram as 5 incríveis cidades abandonadas ao redor do mundo. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e o seu gostei. Eu te espero no próximo vídeo.